Bom dia, meu irmão, minha irmã. Mais um dia de Deus para a sua vida, mais uma bênção de Deus, mais 24 horas de Deus disponíveis para você conhecê-lo mais, para você desfrutar do amor dele, usufruir daquilo que Jesus fez na cruz por você, usufruir daquilo, desfrutar daquilo que Jesus conquistou para você, meu irmão. Ele conquistou uma salvação, ele conquistou o perdão, ele conquistou uma saúde diferente, ele conquistou uma prosperidade diferente, ele conquistou uma paz que o mundo não pode te dar, ele conquistou uma sabedoria, ele conquistou o quê? A liberdade. Para mim, o mais importante que Jesus fez na cruz foi isso, foi tomar de volta das mãos do diabo a liberdade que Deus tinha dado para Adão e Eva, e eles perderam. E hoje Jesus chega para mim e fala assim: Marcelo, aqui é a liberdade, eu estou te dando liberdade novamente, eu estou te dando o poder agora. Eu já tenho o poder de decidir, de escolha, mas quantas vezes você e eu, nós quisemos escolher coisas boas e nós não demos conta, porque sobre nós pesava aquela opressão maligna, eu não tenho jeito. E vou te falar até mais, eu queria escolher diferente, mas eu tenho uma religiosidade encarnada dentro de mim, eu tenho um monte de coisa dentro de mim. Foi essa liberdade que Jesus conquistou. Marcelo, você é livre agora, você é livre para me seguir, você é livre para me ouvir, você é livre para me obedecer, você é livre para você fazer aquilo que você quiser fazer, sabe? É essa liberdade que Jesus conquistou. E conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. O que é a verdade? A verdade não é a palavra, a verdade é a palavra praticada. Quando eu começo a conhecer e viver essa palavra, praticar essa palavra, eu vou conhecer a verdade, e essa verdade ela vai me libertar de todo engano, de todo erro. Foi isso que Jesus conquistou na cruz para você. Eu sempre falo, em nome de Jesus, eu nunca vou me cansar de falar, Jesus ele não veio nessa terra fundar religião, não, meu irmão. Ele veio salvar, ele veio nascer na sua vida e na minha vida. Jesus já nasceu na sua vida? Você já nasceu de novo? Se essa palavra para você, essa expressão nascer de novo é algo diferente para você, significa que você não nasceu de novo. E Jesus no capítulo 3 de João, ele diz: se alguém não nascer de novo, ele não vai entrar no reino de Deus. Você precisa nascer de novo, você precisa permitir que essa vida de Cristo, essa vida de Deus entre dentro da sua vida. Faz 14 anos que eu nasci de novo, não é que eu mudei de religião, não. Faz 14 anos que a vida de Deus entrou dentro da minha vida, e eu passei a ser uma nova criatura. Portanto, as coisas antigas já passaram e se fizeram novas. Eu passei a viver debaixo da graça e não debaixo mais da lei. Por isso o pecado não tem mais domínio sobre a minha vida. Por isso eu estou livre. É dessa liberdade que eu estou te falando, é dessa maneira de viver que eu estou te falando. Às vezes fala: pastor, você não bebe mais, você não usa droga mais, Por quê? Porque a religião não deixa? Não, meu irmão, eu não sinto falta mais disso. Eu não vivo mais nessa prisão, nessa cadeia. Eu sou preso em Cristo. Eu sou, como diz Paulo, ele fala assim: eu estou algemado em Cristo. Eu estou preso em Cristo. Não existe liberdade maior do que estar aprisionado em Jesus Cristo. Amém, meu irmão? É disso que eu estou te falando. Foi isso que Jesus veio fazer na minha vida, na vida de todos aqueles que eu tenho conhecido, e que Ele está, desculpa a expressão, doidinho para fazer na sua. Ele quer entrar na sua vida, Ele quer fazer uma coisa diferente na sua vida. Ele quer fazer da sua vida uma vida que realmente vale a pena. Ele quer fazer da sua vida uma vida prazerosa, gostosa de viver. E talvez você esteja aí me ouvindo ou me assistindo e pensando: mas eu nunca bebi, nunca usei droga, não tenho vício nenhum, eu não preciso de Jesus. Deixa eu te dizer algo, para você que pensou isso, que o Espírito Santo está me falando e você pensou nisso, para você entender que Deus fala, para você entender que o Espírito Santo ele é real e que ele revela as intenções do coração, os propósitos os propósitos estão na tua mente. Talvez você não tenha nenhum vício, talvez você ache que você seja perfeito, que você esteja pronto para ir para o céu, que quando você morrer você vai para o céu. Eu te digo com todas as letras: ninguém sem Jesus vai entrar no céu. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Você não vai para o céu se você não tiver um encontro real com Jesus. Jesus disse: se você não nascer de novo,
quando Jesus disse isso, ele disse para Nicodemos, um conhecedor da lei, um conhecedor, um praticante da lei de Moisés. Talvez você esteja vivendo ainda na lei de Moisés. Eu não mato, eu não adultero, eu não roubo. Talvez você esteja se apoiando nos 10 mandamentos para você se achar digno e justo de entrar no céu. Mas ninguém vai para o céu porque guarda os mandamentos. Nós só vamos para o céu se nós nos rendermos àquele que se rendeu por nós. Se nós nos entregarmos para aquele que se entregou por nós. Aí sim existe salvação. Não existe outra salvação. Não existe outra maneira de ser salvo. Então se eu entregar minha vida para Jesus, eu posso matar, roubar e adulterar? Se você entregar a sua vida para Jesus, você não vai fazer nada disso. Talvez você até poderia fazer, mas depois de Jesus, paulatinamente, gradativamente, você vai abandonando isso. Jesus, ele veio, ele cumpriu a lei. E agora, se eu tenho Jesus dentro de mim, eu tenho o cumprimento da lei dentro de mim. Eu tenho Deus acima de todas as coisas. E eu amo o meu próximo como a mim mesmo. Amém? Você entendeu? Te respondeu? Você precisa de Jesus sim, viu? Mas eu tenho a religião tal. Religião não salva ninguém. Não foi o Papa, não foi um pastor, não foi o Buda, não foi o Allan Kardec, não foi ninguém que morreu naquela cruz, não foi a Ellen White, não foi ninguém que morreu naquela cruz, foi Jesus Cristo, o único Salvador, aquele que pode salvar a sua vida, aquele que alcançou isso em Deus. Amém? Aquele que tomou as chaves da morte e do inferno da mão do diabo. Esse pode te salvar. E Jesus não é uma religião. Jesus é a própria manifestação do Deus vivo nessa terra. É esse amor de Deus, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que Ele entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você crê em Jesus? Eu creio, pastor. Eu creio em Jesus Cristo. Você já se batizou? Você já tem uma aliança com Ele? Você já entregou a sua vida de fato para Ele? Você já se rendeu a Ele? Porque Jesus, Ele já se rendeu a você. Jesus, Ele já se entregou para você. Jesus, Ele te ama. Jesus, Ele te amou a ponto de se entregar por você. Eu preciso te falar isso. Eu ia falar outra coisa, mas o Espírito Santo, Ele entrou porque Ele quer alcançar a sua vida. Ele quer te salvar. Ele quer fazer diferença na sua vida. Você sabia que Jesus, Ele se fez a coisa mais horrível para o Pai dele, para Deus. Ele se tornou aquilo que Deus mais desprezava para te salvar. A Bíblia diz que Jesus, ele se fez pecado por você. Por que você acha que na cruz, quando está escrito lá que Jesus fala, Eli, Eli, lama sabachthani, que significa Deus meu, por que me desamparaste? Por que você acha que Jesus, ele na cruz, ele correu os olhos, ele desesperado, falou, Pai, cadê você? Eu estou me sentindo sozinho. Pai, eu estou perdido, Pai, eu estou sozinho, Pai, cadê você? Por que o Pai virou as costas para ele? Porque Jesus, ele se tornou o pecado. Ele se tornou aquilo que Deus mais despreza, mais tem ódio, tem mais desprazer. Pastor, Deus tem ódio? Deus tem ódio. Ódio do pecado. Deus tem ódio. Deus é amor, mas Deus tem ódio. Deus odeia o pecado. E Jesus, ele se tornou o pecado. Jesus, ele se tornou a coisa mais horrenda, odiosa, desprezível e abominável diante de Deus. O Deus Filho se tornou algo odiável para o Deus Pai por causa de você. O Deus Filho se tornou abominável diante do Deus Pai por causa de você. O Deus Filho se tornou horrendo para o Pai por causa de você. Olha o que está escrito aqui em Isaías. Olha o aspecto dele por causa de você. Como pasmaram a muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que de qualquer outro, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Jesus, ele se transfigurou, ele se desfigurou. Todo o pecado foi lançado sobre ele. Toda a enfermidade, toda a doença foi lançada sobre a vida dele, para que ele se tornasse o teu Salvador, para que ele se tornasse a tua cura, para que ele se tornasse o teu Redentor, o teu resgatador.
O sangue de Jesus foi derramado por causa de você. E você acha que você vai para o céu de alguma outra maneira? Você acha que você vai para o céu com as suas boas obras? A palavra de Deus diz que as minhas boas obras, as minhas justiças, são como trapos de imundícias diante de um Deus tão santo. Diante de um Deus que te amou de tal maneira. Qual foi a maneira? Ele não amou você e a mim com o nascimento do filho dele, não. Ele amou você e a mim com a morte do filho, do único filho dele. Foi assim que ele te amou. Foi assim que Jesus te amou, foi assim que Deus te amou. E você acha que você tem algum argumento diante de um Deus assim? Porque você não mata, porque você não bebe, porque você é bom marido, porque porque eu. Você não faz parte da salvação. Você já estava condenado. Sabe o que é ser? Sabe o que significa ser salvo pela graça? Você não merece. Tem pessoas que se acham merecedoras da salvação. Tem pessoas que olham para si, que olham no espelho e acham que são boas. E acham que são corretas, que são justas, porque você paga o imposto em dia. Porque o que mais que você faz que você é tão justo? Você acha que a sua justiça, ela é suficiente para te salvar? Por que Jesus veio nessa terra então? Jesus veio para os ruins, Jesus só veio para quem não presta. Continua pensando assim para você ver. Isso daí, meu irmão, é o diabo. Isso daí é um engano do inimigo na sua vida. Por isso você precisa ser livre. Você precisa ser liberto. Você precisa ser resgatado dessa maldição, desse engano. Não vai terminar bem essa história. Não vai terminar bem essa jornada. Olha o que diz aqui. Diz que o pai, todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Você já imaginou um pai moer o filho? Por que o pai moeu o filho? Um dia Deus falou isso comigo. Ele falou assim: Marcelo, sabe como que eu quero fazer? Sabe o que eu quero fazer da sua vida? Eu quero te passar num moedor de carne. Porque pensa uma peça de uma carne, uma picanha, ou um lagarto, que é uma peça de carne. E quando você passa aquela peça pelo moedor de carne, e aquele lagarto, ele tem uma estrutura, ele tem uma forma. A picanha, ela tem uma forma. Mas quando você passa essa carne, esse pedaço de carne, no moedor de carne, o que acontece do lado de lá? Você passa a dar a forma que você quiser. Eu posso pegar uma peça de picanha e fazer hambúrguer de picanha. Eu posso pegar uma peça de lagarto e fazer almôndegas de lagarto. Eu posso, depois que passa pelo moedor, eu posso dar a forma que eu quiser. Meu irmão, Deus se agradou. Que amor que é esse? Deus se agradou moer o filho dele por causa de mim. Por causa de você. Jesus, ele perdeu a forma dele. E sabe quando que Jesus perdeu a forma dele? Lá no Getsemane. Sabe o que significa Getsemane? Prensa do lagar. Era onde a azeitona ela era esmagada para que saísse o azeite. Jesus, ele foi prensado, Jesus foi esmagado, Jesus foi moído por causa de você. Quando Jesus disse assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele disse: mas não faz a minha vontade, faz a tua. Ou seja, Deus, eu não quero beber essa ira do Senhor, essa ira contra o pecado. Eu não quero me tornar o pecado. Quando Jesus, ele bebeu do cálice, ele bebeu da ira do Pai. Ele bebeu da ira de Deus. Ele bebeu do próprio pecado. Ele se tornou o pecado. Ele se fez pecado. A Bíblia diz aqui que o castigo que estava reservado para nós foi sobre Jesus. A ira que estava destinada para nós foi sobre Jesus. O inferno que estava destinado a nós foi para Jesus. A enfermidade que estava destinada para nós foi para Jesus. Tudo aquilo que pesava contra nós foi sobre Jesus. E você acha que tem alguma outra maneira de você ser salvo? Eu estou falando para você que é bom. Eu estou falando para você que é correto, que é honesto, que é justo aos seus próprios olhos, ou aos olhos da sua família, aos olhos da sociedade. Eu estou falando para você que precisa entender o amor de Deus pela sua vida.
Pastor, mas eu sou filho de Deus. Você não é filho de Deus, você é uma criatura de Deus. Eu nasci criatura de Deus. Por que uma criança, você precisa ensinar para uma criança de 2 anos a mentir? Você precisa ensinar para uma criança de 3 anos a ser egoísta? Você precisa ensinar para uma criança de 4 anos a bater no outro, a agredir o outro? Não, porque ela já nasce com essa semente, com essa herança de Adão e Eva fora do paraíso. Você precisa entender isso, meu irmão. Você precisa entender o amor de Deus, a graça salvadora que só existe em Jesus. Você precisa se dobrar diante do Senhor. Você precisa reconhecer o amor de Deus manifesto na vida de Jesus. Jesus, ele foi moído naquela cruz. E do Pai, agora ele deu uma forma nova. Aí ele falou assim, agora você vai assumir a forma de Salvador. Você vai assumir a forma de servo. Olha o que diz aqui em Filipenses, capítulo 2. Ele assumiu a forma de servo. Capítulo 2 de Filipenses, a partir do verso 5, diz: Tende vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, pois ele subsistindo em forma de Deus, Jesus era Deus, Jesus é Deus, e Jesus sempre será Deus. Ele subsistindo em forma de Deus, ele não o julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele abandonou a glória dele, aquela divindade dele que ele poderia falar assim, não quero, não aceito, não me sujeito. Ele abandonou tudo isso, o senhorio dele, o poder dele. E antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Olha o que diz aqui, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. E lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus, ele se esvazia, ele assume a forma de servo, ele se submete à obediência até a morte, e uma morte, a mais horrenda morte, a mais vexatória morte. Deus pregado numa cruz, nu, junto de 2 bandidos, sendo entregue como um bandido, como um assassino, como alguém que merece ser punido por algo. Jesus, ele se submeteu assim a isso. De um lado da cruz um bandido, do outro lado um bandido olha para Jesus e fala, se tu és o Filho de Deus, se você fosse de verdade o Filho de Deus, você se salvaria a si mesmo e a nós também. Você já imaginou um negócio desse? O Filho de Deus, que tem todo o poder, podendo sair daquela cruz a hora que ele quisesse, podendo parar toda aquela cerimônia, aquele ritual. Pai, chega, eu não quero mais, eu não suporto mais, eu não aguento mais ser tratado como um bandido, eu não aguento mais não ser reconhecido, eu não aguento mais um tanto de coisa. Pai, para tudo isso agora. E que os homens, e que a raça humana, e que os seres humanos, que todos eles vão para o inferno, eu não estou nem aí mais. Ele poderia fazer isso, mas ele não quis fazer isso, por causa de você, por causa de mim. E você acha que você tem alguma outra justificativa para entrar no céu? Você acha que você dá conta de ir para o céu sozinho? Jesus lá na cruz, sendo zombado, maltratado, com as mãos pregadas, os pés pregados, uma coroa de espinho, que o espinho era desse tamanho, entrando dentro do crânio dele, moendo a vida dele, transtornando a vida dele. Ele olha para você e para mim, há 2000 anos atrás, e fala assim, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que eles fazem. E você acha que você sabe o que você está fazendo? Você acha que você não precisa de Jesus? Talvez a única coisa que você de fato precisa nessa terra é de Jesus Cristo. Porque se você tiver Jesus como seu em primeiro lugar, as outras coisas são acrescentadas.
E às vezes nós estamos correndo só atrás dos acréscimos, correndo só atrás das coisas. O diabo está colocando esse engano nas nossas vidas. E eu preciso ter, eu preciso ser, eu preciso conquistar. E de repente a vida foi embora, e aí? Vai embora a sua vida terrena e a sua vida eterna. Jesus lá na cruz, Ele olha para você e fala: Pai, perdoa, não leve em conta não, deixa passar, não coloca na conta deles esse pecado não. E você acha que você não precisa de Jesus? E você acha que você dá conta de ir para o céu sozinho? E você acha o quê? Qual é a sua justificativa? Diante de uma manifestação de um amor tão grande assim, uma entrega, que não foi entrega de um dedo, de um braço, não foi entrega de um dinheiro. A Bíblia diz que Jesus, Ele comprou você e a mim pelo preciosíssimo sangue dEle. Você acha que o teu sacrifício vale alguma coisa diante de Deus? Ah, porque eu vou a pé daqui lá não sei na onde. Você acha que o teu sacrifício faz o quê? Você acha que o teu sacrifício merece algum crédito? Ah, porque eu carrego uma cruz, né? Semana Santa, aí carrega a cruz, aí faz peregrinação, faz sacrifício. Para quê? Para quê? Jesus, Ele já se sacrificou por você. A sua salvação, ela é de graça. A sua salvação está escrita aqui em Efésios. Porque pela graça é um favor de Deus, é um presente de Deus. Um dia desse Deus falou assim comigo: as pessoas têm tomado o meu nome, têm tomado a minha salvação, têm tomado o meu sacrifício, a minha graça, disponível a todos. Da mesma forma, quando você recebe um presente, que você fala assim: ah, não precisava se importar não. Ah, não precisava ter se importado comigo não, não precisava ter comprado não, meu irmão. Jesus, Ele pagou um preço que você não dava conta de pagar. Você vai chegar para Jesus e falar assim: não, Jesus não precisava ter se importado comigo não, Ele se importou com você. Não precisava ter gastado esse preço não, gastado esse valor não, pago esse preço não. Meu irmão, Ele pagou o preço. Ele investiu toda a vida dEle para você e por você. E você vai falar: não precisava, por quê? Porque eu dou conta? Se eu ganhar uma camisa, eu devo ter umas 30 camisas lá em casa. Ah, mas não precisava ter se importado não. Por quê? Porque eu tenho mais 30 lá em casa. Agora, se você chegar para Jesus e falar: Jesus não precisava ter se importado em se sacrificar, em morrer e ressuscitar por mim, não, porque eu tenho jeito de ir para o céu sozinho. Meu irmão, você não tem jeito de ir para o céu. Não existe salvação, e não há salvação em nenhum outro nome, a não ser no nome de Jesus. Está escrito em Atos capítulo 4, verso 12. O nome de Jesus é o nome pelo qual importa que todos os homens sejam salvos. Porque pela graça, um favor imerecido, um presente, algo que partiu de Deus e que foi 100% feito por Deus, não tem nada a ver com você, nenhuma obra, nenhuma caridade, nenhum sacrifício te faz merecedor. Jesus não precisa de nenhum acréscimo meu para me salvar. Ele só precisa que eu o aceite, que eu me renda a Ele. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Ele só precisa que eu creia. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a salvação é um dom de Deus, é um presente de Deus, é um favor de Deus. É de graça, é pela graça, é sem preço e sem merecimento. É pela fé. Não de obras para que ninguém se glorie. Não de obras, não, eu tenho feito, porque eu dizimo, porque eu faço sacrifício, porque eu visito o asilo, porque eu guardo o sábado, porque eu não como carne de porco, porque eu, Jesus não precisa de você para te salvar. Ele não precisa nada em mim para me salvar, porque Ele não encontrou em nada na minha vida que me fizesse merecedor da salvação dEle. Ele não encontrou nada em mim que fizesse, que o ajudasse a ser salvo. Olha o que diz aqui, Hebreus 7, 25. Por isso também, falando de Jesus, pode salvar totalmente os que por Ele se achegam a Deus. Jesus, Ele pode salvar totalmente a sua vida.
Jesus, ele não precisa da tua ajuda. Jesus não precisa da tua obra. Jesus não precisa do teu sacrifício. Jesus não precisa da tua religiosidade. Jesus não precisa de nenhum ritual teu. Ele não precisa de nada, de mim. Porque Ele pode me salvar totalmente, 100%. 100% Jesus pode me salvar. Por isso também pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo para sempre, para interceder por eles. Você sabe o que significa interceder? Se colocar entre Deus e o homem. Jesus é o único mediador. Tem pessoas que falam, né, que existe uma mediadora, que existe uma corredentora. Não existe. A Bíblia diz, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Você não precisa. Não conte com a corredentora. Não conte com intercessora. Só existe um intercessor. Só existe um mediador. Cristo Jesus, o homem. O Filho de Deus, que veio a essa terra, que morreu, que ressuscitou e que está vivo e que está sentado à destra de Deus. Está sentado à destra de Deus. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por Cristo, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, no sangue dele, não foi no meu não, não foi no seu não, como propiciação. Propiciação foi o sacrifício que ele fez por mim, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Você carece da glória de Deus, porque você nasceu em pecado. Você foi gerado em pecado. Em pecado eu fui concebido, diz Davi. Eu nasci fora, eu sou herança, meu irmão, nós somos herança, descendentes, herdeiros de Adão e Eva, criados, formados fora do paraíso, fora da presença de Deus. Jesus, por que só Jesus pode me salvar totalmente? Porque Jesus, ele é filho de Deus. Ele não é filho de Maria, Jesus não é filho de José. Porque se Jesus tivesse nascido do espermatozoide de José e do óvulo de Maria, Jesus teria nascido na mesma condição pecadora que eu e você nascemos. Por isso a Bíblia diz que José, ele era noivo de Maria, ele quis se afastar de Maria, porque ele descobriu que Maria estava grávida. Um anjo aparece para José e fala assim: José, não temas receber Maria como tua mulher, porque o que nela foi gerado é fruto do Espírito Santo de Deus. Foi introduzido um embrião do céu, celestial, divino, no ventre de Maria, e Maria concebeu e deu à luz, e Jesus nasceu, filho de Deus, sem pecado. Aquele que não tinha pecado, ele se fez pecado para salvar você e a mim. Ele fez o sacrifício no sangue dele, porque o sangue dele era um sangue puro, era um sangue limpo, era um sangue aceitável diante de Deus. Sendo justificados gratuitamente, é pela graça. Eu convido você a abandonar todas as suas obras. Pastor, então eu nunca mais vou fazer. Não, você vai fazer, mas você não vai mais basear as suas boas obras para a tua salvação. Eu não sou salvo por fazer boas obras. Eu faço boas obras porque Jesus entrou na minha vida e me salvou. Eu perdoo, não é para ser salvo, não, é porque eu tenho o perdão de Deus. Eu ajudo, eu falo, eu faço e aconteço por causa do amor de Deus. Não é para alcançar o amor de Deus, não. Para eu receber do amor de Deus, eu preciso de uma única coisa: aceitar gratuitamente o amor de Deus, aquilo que Jesus fez por mim. Capítulo 1 de João, verso 12 diz: mas a todos quantos receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Deus quer você como filho. Por isso Ele enviou Jesus, para te redimir, para te resgatar, para pagar o preço. Você foi comprado, você vale muito.
você valeu a morte de Jesus. Você, para Deus, valeu o sacrifício do único filho dele. Saiba que vai ter um dia na sua vida e na minha vida, que a única diferença que vai existir vai ser essa: você aceitou o sacrifício do meu filho no teu lugar? Ou não? Você achava que dava certo, você achava que dava conta. Jesus quer te salvar. Por isso, se você puder, feche os seus olhos agora e abra o seu coração e diga simplesmente assim: Jesus, me salva. Jesus, eu não me apoio mais nas minhas obras, mas eu me apoio a partir de agora, única e exclusivamente, na tua obra para me salvar. Jesus, eu recebo pela fé, de graça, a tua salvação. Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Em o teu nome, Jesus. Muito obrigado. Amém. Amém, meu irmão. Que Deus seja louvado em sua vida. Que você comece a desfrutar desse amor, dessa graça, dessa interferência de Deus. No nome de Jesus.